Tem que ser bem bonitinho pro Marlon se emocionar. Tá. Não posso morder amendoim. Porra, André, tu tava torcendo pro Thiago errar pra comer uma amendoim. Calma aí. Eu tô ficando com calor, cara. Eu também. Ok, silêncio. Oxe. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de A Conversação, o podcast de cinema que mais trabalha e confia de toda a internet brasileira. Eu sou o Thiago Santana, estou aqui com o Vitor Viana. Oi. O Marlon... o Marlon vai estar aqui daqui a pouco, o Luciano Chaussar Boa noite. e o André Barcelos. Oi, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre um filme do Jia Zhangke, cineasta chinês, filme chamado As Montanhas Se Separam. Saiu recentemente em muitos cinemas do Brasil, por um cineasta que não é tão conhecido, não é tão popular assim, crítica adora ele em geral, assim. Então, As Montanhas Se Separam é um filme que, a princípio, ele trata de um triângulo amoroso, que o centro desse triângulo é a Tao, uma garota chinês jovem e bem alegre, aparentemente um pouco inocente e tal. Tem dois caras... Tal. Tem dois caras interessados nela, que é o Liang Zi, que é um operário, ele trabalha numa mina de carvão e tal, um cara simples. Pobre. E o outro é o Ginseng. Ginseng, que é um cara com mais dinheiro, mais rico, ele é dono de um carro vermelho foda, alemão. Ele começa tendo um posto de gasolina e a partir disso ele compra a mina de carvão. Mina e tal. Em que o Liang trabalha. E o filme ele é dividido claramente em três partes, e nessa primeira parte você meio que acompanha eles tentando resolver esse triângulo amoroso. Vale lembrar que se passa em 1999, o começo do filme é no Ano Novo, virada para os anos 2000. Uhum. E se passa em Fenyang, que é uma cidadezinha pequena da China. Cidade natal, em que do Jia Zhangke, em que ele foca muitos dos filmes dele. A Tao acaba decidindo ficar com o Ginseng, o cara rico. Eles têm um filho e termina essa primeira parte. Segunda metade do filme, se passaram 14 anos, estão em 2014. A Tao se separou do Ginseng, mas mais importante, no final da primeira parte, o Liang, desgostoso por ele ter sido abandonado, ele vai embora da cidade e decide se mudar. Aí 2014, você acompanha ele tem família, tem uma mulher, tem filho, e ele tá doente. E ele acaba voltando pra Fenyang pra tentar conseguir dinheiro com os amigos, se tratar. Pois é, isso é uma coisa, acho que, do universo chinês que a gente não tem muito conhecimento, que ele precisa tratar da doença dele na cidade maior em que ele está trabalhando, e aí o médico fala, tu é um migrante, né? Uhum. E isso dá a entender que talvez ele não possa fazer o tratamento de saúde dele onde ele está morando atualmente. E aí ele precisa voltar para a cidade dele natal para poder fazer o tratamento de saúde. Sim. Mas eu acho que é importante também a coisa de a doença dele ser câncer, assim, ser meio que uma decorrência do trabalho dele. Do trabalho nas minas, que é uma doença respiratória, né? Então, ele acaba voltando para Fenyang, ele acaba recontactando, a mulher dele acaba contactando a Tao, que ajuda ele... Que já tá bem rica por ter sido casada com o Ginseng. Eles se separaram, né, a Tao e o Ginseng, e a Tao ficou com um posto de gasolina que o Ginseng tinha, porque o Ginseng virou um grande capitalista e foi morar na Austrália. Não, ainda foi ele morar tá em Xangai. Em Xangai primeiro. Tá certo. Nessa parte. E tá com um filho deles. Filho... Chamado Dólar. O filho que nasce no fim da primeira parte, chamado Dólar, vai morar com o Ginseng. O pai da Tao morre e ela fala pro Ginseng mandar o filho, ela se reconecta um pouco com o filho. Mas eles são muito diferentes ao mesmo tempo. O filho tá virando uma figura... um sujeito mais internacionalizado, tá falando mais inglês do que chinês. Tem uma cultura mais cosmopolita do que a mãe, que é bem
tradicionalista, assim, tem as raízes bem fincadas na No cultura interior, chinesa, né? no interior e tal, né? O filme meio que acaba... Essa parte meio que acaba com eles se reconectando com uma música em comum que eles ouvem, que ela ouviu também quando era jovem. Que é uma com os música em outros caras. cantonês. É uma música interessante, Meio pop, popzinha dos anos 90. Aí vai pra 2025. Terceira parte, em 2025, o Dollar, ele é jovem, tá na universidade, ele tá aprendendo chinês, porque ele não... Ele Lembra. mora com vários... estuda com vários migrantes chineses, E eles estão aprendendo a cultura chinesa. É. Isso que é o mais estranho, porque eles são já bastante americanizados. Ele só fala ou- inglês, É. ele não consegue se comunicar com o pai, porque o pai só fala chinês. E a grande questão é que ele quer sair da universidade e quer morar sozinho, quer ser independente, e quer comunicar isso com o pai, e que não... Mas por quê? Porque não quer ele aceitar. não sabe o que fazer da vida dele. Ele é completamente perdido e nada faz sentido. Então, a universidade, as obrigações que ele tem são gratuitas para ele. Ele não entende por que ele tá fazendo aquilo, assim, né? Aí E- ele pede ajuda pra professora de chinês dele, Aham. que também é chinesa, mas que veio do Canadá e tal. E eles acabam tendo um relacionamento, assim, uma pessoa mais velha com uma pessoa mais nova, Eles assim, namoram um pouquinho. namoram um pouco. E aí eles pensam em retornar ela pro Canadá pra visitar a mãe e ele também pra visitar a mãe na China. Conhecer a mãe, que É. ele conheceu quando menino, mas não lembra nem do nome dela. Mas tem a chave de casa que Que a ela mãe deu deixou, no final da segunda parte. E o filme acaba com isso não se concretizando, eles meio que terminam Ele melancólicos. termina de uma maneira meio poética o filme. Assim, né? Eles estão vendo Na o mar, neve. assim, ele lembra o nome da mãe, que é Tal, e fala Que é Tal. onda em chinês, e aí É. bate as ondas, e aí tem isso, assim. E aí a mãe, na China, velhinha, Fa- fazendo uma carne... O bolinho que Wonton ele lá. comeu. fazendo um gyoza delicioso, deve ser. Ela ouve Tal, assim, É. do nada. E aí ela sai pra dançar a dança do Pet Shop Boys, que eles estavam cantando, dançando Que no começa começo do o filme. também. Tá, só vou resumir rápido porque é muito extensa a narrativa e é meio confusa. Ela tem 3 períodos. Tem um primeiro período que é um triângulo amoroso entre essas 3 pessoas. Tem o segundo período que é o mineiro voltando para a cidade E e a Tal a se Tal reconect- ajudando. E o terceiro período é o dólar, que é a filha da Tal tendo um desajuste com o pai na Austrália. Assim, só para ficar claro mais ou menos de maneira essa geral narrativa. como é que é. E antes da gente partir para a discussão em si, a gente recebeu uma mensagem do nosso correspondente estrangeiro do Espírito Santo, nosso querido Marlon Krieger. Nosso antigo companheiro de mesa. Ele mandou Nosso podcaster o- honorário. uma mensagem de voz que vai servir pra gente iniciar a nossa discussão. Oi, gente. A Boa voz do noite. Marlon, Colegas, Luciano, André, Vitor, Thiago. Informo que tô, como de praxe, bebendo um glorioso vinho enquanto falo. E vou tentar ser breve. Muita pena de vocês, novamente, porque eu perdi a conta de quantos filmes a gente fez podcast sobre que eram mais um cinema contemporâneo. Esse filme do Jian Zanqi em especial não me interessou muito. Basicamente é um filme que está dividido em 3 eras, e eu acho que ele tenta versar sobre a redefinição de um debate do que seria a família nos dias de hoje, ou ao longo desses 30 anos que o filme separa. Acho legal, talvez o André fale disso, pelo que eu me lembro, conheço dele. O filme tem uma estrutura de melodrama, isso é uma coisa interessante, assim. Diferente dos filmes do Jian Zanqi que eu já vi, que não são muitos, mas uma coisa recorrente é essa utilização, esse corte da narrativa, numa tentativa de retratar eras diferentes no mesmo filme, no mesmo discurso. Eu vi um filme dele na Mostra de São Paulo no ano 2008, talvez, o 24 City, que é terrível. E ele também usa esse mesmo aparato narrativo, e tem um outro filme dele que usa isso também, se eu não me engano.
O que eu vejo, o que eu vi foi um cineasta que faz um tipo de filme, fazia um tipo de filme que está tentando migrar um pouco para ficção. Isso me interessa um pouco e isso me fez ter uma experiência com esse filme de que esse talvez seja o seu filme mais acessível, que eu acho uma coisa interessante. Só que como drama estrutural, assim, o filme é bem fraco e é um filme que acaricia muito o espectador, assim, as suas inversões de ritmos e de registro, né, durante as eras, acabam que não sustentam o drama em si. Ele faz com que a evolução a vontade dos sentimentos dos personagens, ou a intensidade desses sentimentos acaba desaparecendo ao longo do tempo, na minha opinião. Então não sinto muita vida no filme, mas mais uma demonstração do que seria a vida, que tem a ver com os filmes anteriores do Jazanqui, coisa muito desencarnada, muito fria, frequentemente evocada, as coisas são evocadas, assim, há cenas fortes, mas as coisas não vão muito pra frente. 3 minutos e 20, caralho. Então, basicamente é isso. Dinheiro não compra felicidade, o capitalismo remodela as relações humanas, a sociedade, a falta de comunicação das gerações, dos exilados está aumentando, acabou a linguagem comum, toda a dialética do Jazanqui está presente, mas retorna terrivelmente enquadrada num filme de ficção, com uma mecânica tão, sei lá, uma mão tão pesada que o filme cria uma ficção que não tá no mundo, que parece estar muito fechada em si mesmo e que me interessa muito pouco. Agora, porque interessa, né? A real razão por eu estar falando desse filme e ter mandado o áudio porque China me lembra Coreia, que é um setor de um estádio de futebol chamado Beira-Rio, que me lembra Inter, que me lembra 14 jogos sem vencer, que me lembra, talvez, o time do Luciano enfrente o meu no ano que vem, na Série B. A real razão de eu ter mandado esse áudio é porque o filme está passando aqui no Metrópolis, que é um cinema que eu já comentei com alguns de vocês, e que fez parte da minha adolescência, da minha formação cinéfila, e que continua existindo, é um cinema da UFES, com muita exibição digital hoje, com ingresso muito barato ainda, para os estudantes da UFES, né? É gratuito, coisa que eu não sou. Mas é isso, o filme é muito xarope, como todos desse cara. Cara, que saudade do Marlon, velho. Que saudade. Volta, Marlon. Vem pra cá, fazer caralho. A campanha, volta, Marlon. Vem pra cá, porra. Que saco, velho. E partindo do que o Marlon falou, e o Inter? Não, prefiro não comentar. Não, mas partindo do que o Marlon falou. E os filmes desses caras são sempre xarope. O Marlon tá muito capixaba, que engraçado, cara. O sotaque dele, que ele falou que ele tinha que voltar pra lá, porque as tias dele estavam reclamando que ele tava com um sotaque manezinho. E agora eu vejo a diferença claramente, assim. Ele recuperou aquela coisa, fica... Eu tendo a concordar com boa parte do que o Marlon falou, mas essa fala final de esse cara só faz filme xarope, eu discordo. Eu acho que o Jazanqui é um cineasta interessante dentro dessa coisa monstruosa que é cinema contemporâneo. Ele era um dos melhores realizadores, assim. Mas esse filme é um ponto baixo da carreira dele. Eu acho que ele fez filmes bons ali 2005, 2008 e tá precisando se reinventar agora. O filme anterior a esse, que é o A Touch of Sin, é um filme em que ele já propõe algo diferente. E o que seria propor algo diferente para o Jazanqui? Fugir um pouco dessa discussão que ele faz a filmografia inteira dele de... Como a China está se transformando nos últimos 20 anos, que significa a entrada do capitalismo selvagem no mundo chinês, assim. Transformação das paisagens, transformação do tempo, transformação das relações entre as pessoas, assim. Eu acho que ele explorou bastante esse tema na filmografia dele. Para mim, a melhor solução que ele deu para isso é o Still Life, o Em Busca da Vida, em português, um filme de 2007.
E por quê? O que ele fazia? Isso era o pano de fundo, porque o que interessava era uma espécie de pequena história em miniatura das pessoas que estão no meio dessas coisas grandiosas, seja a construção de uma ponte entre um rio gigantesco, seja 10, 20 anos de progressão da história da China. Era como isso reverbera de uma maneira indireta nas relações pessoais das pessoas, assim, sabe? Como que o operário sente isso, como que a dona de casa sente isso. E parece que o Jiazanke, nesse último filme agora, As Montanhas Se Separam, volta a isso, só que volta de um jeito completamente engessado, assim, né? Como o Marlon falou. E ele pega a estrutura do melodrama, assim, e isso é que eu acho que é o mais curioso, que é meio que o oposto do que ele fazia anteriormente, assim, que era um registro mais realista, cru, beirando assim, o documentário, assim, usando não atores de vez em quando, uma coisa assim, né? Não só necessariamente o documentário, mas um registro da duração, digamos, assim, sabe? Também. De deixar a coisa rolar, de não ter uma empatia tão grande com o espectador, assim. O As Montanhas Se Separam é completamente dramatúrgico, assim. Ele Totalmente. pode ser um pouquinho lento, mas é cena eficiente atrás de cena eficiente, assim, contando uma história. Ele tem coisas estranhas no meio, sabe? E coisas que até me lembram um Still Life. Tem aquela cena que ela vê um avião caindo, um acidente de avião do nada, assim. Sim. E que é um CG meio tosco, meio mal feito. Que tem no Still Life. Que tem no Still Life, e são essas coisas que não fazem sentido na história, mas que talvez provoquem alguma ideia. No Still Life é um monumento, uma coisa que levanta voo. Mas não é só isso. No Still Life tem uma cena que eu acho que é, talvez, se fosse pra mostrar em uma cena o que é o cinema do Jiazanke pra uma pessoa, eu usaria uma cena do Still Life que é: numa construção abandonada, 2 amantes se aproximam e se beijam pela primeira vez, e no fundo um prédio cai. Um prédio que está sendo dinamitado porque um prédio novo vai ser colocado no lugar, assim, sabe? Mas ao mesmo tempo em que ele é mais tradicional, ele opta por esse jogo de gênero, que é a coisa do melodrama. Eu acho que tem uma inventividade no filme também, sabe? Ele arriscar a coisa de querer falar de 3 tempos diferentes e ter que afirmar coisas, ter que dramatizar o que é uma China e uma Austrália em 2025 e em 2014, em 99. É um exercício interessante, acho, sabe? Eu acho que o filme tem um pouco de vida por causa disso. Assim. Eu não sei, assim... Em nenhum momento me passou que o filme era um melodrama, assim, acho. Eu também não pensei como melodrama, apesar das músicas, né, que são bem... Sim, tem isso, tem as relações que são, que, sei lá, tem alguma intensidade, a atuação, tem alguma coisa que o tom tá mais alto do que poderia ser uma coisa mais controlada, assim, mas... Eu achei que a gente ia falar de Julieta nesse podcast, porque pra mim é uma relação, assim, que existe, sabe? Sim. Não? Eu acho que não, assim, eu sinceramente, eu fiquei sem chão, assim, com esse filme, tipo, eu vi o filme ontem, mais tarde eu vi O Mundo dele também, eu nunca tinha visto um filme dele, hoje eu tentei ver mais algumas coisas, alguns curtas e... Enfim, não me ajudou em nada ver outros filmes pra falar desse. Eu percebi que eu tinha que pensar mais sobre esse filme porque a primeira sensação que eu tive enquanto eu tava vendo o filme, que se tornou uma obsessão pra mim enquanto eu tava vendo o filme, é que esse filme era meio que uma alegoria, assim. E isso, sei lá, acabava se manifestando mais até no nome do filho, assim. O nome do filho meio que me dava esse indício, assim, o dólar. E daí... A partir disso, eu pensei no... Bom, tem o primeiro triângulo amoroso, que é uma mulher que está sendo disputada pelo capitalista e pelo operário. Ela fica com o capitalista e dessa relação nasce o dólar, enfim. O Daoli. Ele é bem sutil nisso. O dólar falado em chinês, assim, digamos. Né? Mas esse garoto, no fim das contas, ele fica perdido. E o encontro dele com a mãe, quando ele é ainda novo, na segunda parte do filme, ela dá a chave pra ele e diz que ele vai ser sempre bem-vindo de volta em casa, assim. Enfim, só que esse Mas ele esqueceu onde é a casa dele, né? Ele esquece onde é a casa e ele vai pra outro lugar, pra Austrália, assim.
Enfim, eu acho que essa leitura é meio bizarra, eu Não é gosto, bizarra, eu não gosto de... Assim, Eu acho que o Jean Zanquet entrega isso de bandeja pra gente, e é isso que eu tô Sim. dizendo. Ele não fazia isso antes, ele não era tão mas ao óbvio mesmo antes. tempo vocês estão falando que tem uma dimensão que é melodramática do filme, que eu acho que iria contra Uma visão alegórica. alegórica do filme, assim. Então, daí tem outra dimensão do filme, que é a psicologia dos personagens, que dá pra ver o filme por esse lado, assim, também. Sim. Tem muitas coisas acontecendo, e não só isso, assim, essa parte mais do, sei lá, digamos, do conteúdo, assim, do filme, mas do tipo de registro que o filme coloca em jogo, assim. São muitas imagens diferentes. Eu não sei, assim, o filme tem 2 horas e 10 minutos, eu acho. E eu sinto que eu vi várias coisas, assim. Eu não consigo exatamente dizer que ele é um filme que dá errado porque ele tenta jogar com melodrama. E não sei, assim, sinceramente eu tô meio perdido ainda. Então... Eu acho legal tu trazer isso, mas eu sinto que tem um pouco a ver com também tu não ter visto outros filmes dele. Sim. Porque parece uma repetição do que ele já fez, sabe? Só que uma repetição de um jeito bizarro, assim. De um jeito, assim, que tá feito de uma maneira pior, assim. Que ele tá tentando estratégias diferentes, mas essas estratégias não resultaram num filme melhor, assim. De certa forma, tipo, essa alegoria eu já esperava que você fizesse. E você fez bastante óbvio, e talvez o que tá me interessando mais é esses personagens no meio da alegoria. Exatamente, porque a alegoria já é assim, o que ele já falou 10 vezes, assim, sabe? Pois é, eu também assim, não, tem suas nuances e é interessante, mas... Então, aí é que tá. Eu acho que não é nenhuma coisa nem outra. Eu acho que as coisas estão se chocando, assim. Acho que é isso que me dá um interesse no filme, não é... Eu não vejo só alegoria. Quando eu tô pensando na alegoria, alguma coisa acontece que me desvia, assim, o meu pensamento. Eu então... concordo com o André. Assim, talvez, provável, por não ter visto também tantos filmes quanto vocês deles. Assistindo o filme, principalmente a primeira vez, eu tava gostando bastante, assim. Aí no final, parece que aquilo vai perdendo a força e a última parte, não sei, é mais estranha pra mim. Mas... eu adoro a primeira parte do filme, assim, eu realmente gosto muito. Eu acho interessante, mas é uma coisa nova que o Jean Zanquet tá fazendo, assim. Não é o cinema que ele faz normalmente. Isso é que é legal, assim, acho. Porque ele faz esse cinema mais da duração, assim, nos outros filmes, sabe? Um cinema mais da contemplação, que é muito um clichê do cinema asiático, mas ele se enquadra bem nesse clichê, do assim. cinema moderno europeu em geral, digamos, sim, né? E aí ele tá fazendo uma coisa muito mais, digamos, nítida nesse filme. Ele tá enquadrando muito bem os personagens, com muita luz, com falas muito claras, bem, né, assim. cara? Mas ele também... Porra, ele quase toda cena ele resolve em um plano que corrige, sabe? Sim, tudo muito calculado de uma maneira, assim, controlada, sabe? Mas a entrada e saída nos planos, assim, tá, tudo bem. Às vezes um personagem entra em quadro definitivamente, assim, mas em muitos enquadramentos tu tem metade do personagem, assim. Mas não, o acho que não enquadramento é tão... sempre bem definitivo, assim. O enquadramento é super bem pensado, sabe? Não é um enquadramento de ocasião, não é um enquadramento porque na hora o ator fez coisa X ou coisa Y, assim. Contrapondo ao movimento mais livre que talvez ele tenha tido antes. Sim. Uhum. Que eu também não lembro tão bem assim. Mas eu sinto que ele sabe encenar, assim. Quando ele Isso, Sabe faz, encenar, com quando certeza. ele sabe faz encenar. isso muito bem Com fixo, certeza. pra mim, Ele é um cara que já fez 10, 15 filmes, né? Pois assim, e pra ele... mim aquilo já é uma maravilha de se ver no cinema. Assim, nessa primeira parte, principalmente. Assim, tem coisas que talvez sejam muito encenadas, mas pra mim eles sempre parecem não atores também. E aí esse choque me faz gostar, assim, dessa precisão da encenação, assim, dessa primeira parte e tal. Eu quis ter essa relação mais com os personagens e com a história que ele tá contando e com como esses personagens estão sentindo e sofrendo e tal. E aí eu assisti o filme, tive essa impressão, reassisti hoje pra ver se realmente o que eu tinha sentido era isso. E pra mim acaba sendo que a terceira parte é meio fraca, assim. Ela não funciona direito, né? A relação entre o dólar e a namorada parece que não dá muito certo. O dólar em si é meio fraco, acho. Assim, né? Eu poderia apontar a questão de que acho que ele trabalhando com pessoas falando inglês talvez não funcione tão bem. Eu acho que o dólar não é uma pessoa que fala inglês bem.
Talvez ele O tenha, ator. ele tenha aprendido inglês pro filme ou alguma coisa assim, porque quando ele fala inglês parece que ele tá sempre pensando o que ele tem que falar. Eu não sei se vocês ficaram com essa impressão. Ele não tá falando naturalmente inglês como o personagem deveria falar, que é o moleque que desde 5 anos, 8 anos de idade fala inglês. Assim, Mas tem outra coisa, a ausência da Tal nessa parte. Porque a Tal é muito legal. Tá, mas Eu aí um sinto contraponto a isso. Porque eu fiquei pensando, o que une as 3 partes? O que é esse filme? Eu achei que inicialmente o filme ia ser sobre o operário do carvão. E aí o filme vai e dá uma volta e vira uma outra coisa. Não, O que une as 3 partes é a Tal. O filme é sobre a Tal. A Tal aparece menos na terceira parte, mas ela é muito importante pro dólar. O dólar volta pra Tal, assim, sabe? E a Tal fecha o filme, né? Ele não volta, né? Sim. Ele espiritualmente volta, assim, né? Tipo... Mas essa coisa das 3 partes serem meio separadas, acho que isso acontece mesmo. Aí, mas eu falei vocês acham que gostei isso da não pesa a primeira- coisa da alegoria? De ele querer dizer o que é o povo chinês em 3 momentos, assim? Eu acho que isso passa um pouco, assim, eu não sei. Aí é que tá, eu acho que na terceira parte isso fica mais forte. Eu não gosto da terceira parte também porque parece que é ali que ele tá querendo dizer as coisas mesmo. Sim. E Mas eu acho que fica mais artificial porque não existe 2024. Pode Então ser. ele tá ali criando tudo, né? Enquanto ao os mesmo outros, tempo assim. tem uma lógica, assim, né? Que é isso da alegoria, talvez, né? De tipo, o que tá ali nas primeiras partes que já existe e tá ressaltado para na terceira parte ser a conclusão dessa lógica, né? E é isso, acho que ali ele tá querendo dizer muita coisa, enquanto na segunda, apesar de estar no meio disso, eu ainda sinto uma coisa que me agrada, que é uma coisa muito melancólica que tá em contraposição à primeira parte, que é bem alegre, ingênua, sei lá. Jovem, e tem uma vivacidade forte, assim. E aí nessa segunda parte eu ainda gosto muito da melancolia no qual essa primeira parte vai desembocar, assim, sabe? Acho que o contraponto do personagem da Tal entre o que era na primeira parte e o que é na segunda é incrível, assim. É muito bom. Sim. É o que faz é o que melhor funciona pra mim no filme. E não é só sabe? o fato de ela ter virado adulta, eu fico assustado com a relação dela com o dólar, assim. O quão dura ela é com o dólar, assim, sabe? Ela percebe que, tipo, não tem jeito. Assim. Ela E não que vê o filho meu ao filho tempo. é um viado americano, assim, sabe? Tipo, porra, cadê o meu chinês? Ajoelha. Pau. E isso é uma coisa que eu gosto. Tira esse lenço, caralho. Isso é uma coisa que eu gosto, porque ela recorre ao filho num momento de grande fragilidade, quando o pai morre, e aí o filho vem e ela vê o viado americano lá, o menino com lencinho que fala, Mas eu sinto Mami! que isso, E eu aí sinto ela que isso dá deve uma ter bronca, muito de ritual, tradição da China, do garoto ter que vir pro funeral do avô, assim, parece sabe? que sim, parece que Talvez sim. seja o último descendente homem direto. Qualquer coisa Pode assim, ser sabe? qualquer coisa disso. Mas aí ela, tipo, se decepciona totalmente, ela sofre aquilo. Mas E ela aí se reconhece. passa esse momento que a gente falou dela, da dureza dela, de ver que aquilo não vai dar em nada, e depois ela ainda vai dar uma volta nisso, quer dar a chave pro menino. Ouvir a música. Ouvir a música com ele, viajar de trem com ele pra ficar mais tempo com ele. E, tipo, eu gosto dessa complexidade, assim, de ela saber que... E é muito em doido vão porque e- a gente entende o que a Tal tá sentindo e é complexo, interessante e tal, mas a relação em si, na verdade, é da estranheza, né? De que o dólar tá ali viajando, assim. Pra ele não significa nada aquilo que tá rolando, né? E talvez só signifique daqui a 10 anos, que é quando ele tem 18, 20 anos e ele percebe a coisa perdida dele lá na infância que aconteceu, que tá cristalizado na chave que ele usa como colar, assim. Sim. Nossa, não Mas- tem um- mas Se enfim. tem alguma coisa interessante nessa terceira parte, eu acho que é como ele sente que aquilo tá nele, assim, que é tipo o momento que ele desmorona e tipo... Mas não funciona como eu cena, acho como que não experiência, funciona. Eu acho também sabe? que não Entendeu? funciona. tem problema aquele é esse. negócio, eles estão no carro, ele fala que tá tendo um déjà vu, e aí você lembra deles passeando no carro, mas não tem muita... Talvez o ator do dólar seja ruim. Talvez Mas eu seja acho isso, que não é assim. só isso. Eu acho que é um pouco isso. Ali, as cenas ali são feitas pra fechar
alegoria ou essa pano de fundo que seja, né? Essa coisa que é o que ele talvez queira dizer, que eu acho que é o problema do filme, talvez. Assim. Acho que ele tá tentando se reinventar, isso já fica claro nos últimos anos, e ele tentou fazer uma abordagem diferente do que ele faz do tema em que ele sempre aborda, e essa abordagem ficou meio esquisita, assim, sabe? Eu tenho um lado de gostar do fato de ser um filme mais palatável, de ser um filme menos complicado, um filme mais fácil de você assistir. Eu acho isso horrível. Eu acho que isso... tudo bem, é um problema pra gente, fã de cinema e tal, mas dele ser um cara que, tipo, a gente vê e tem coisas interessantes nele e de talvez ele tá tentando ser um pouco mais popular, mas ainda manter as coisas. Mas não é o conteúdo que interessa, é como tu aborda o conteúdo, cara. E isso é que era bom nele, entendeu? Ele era um cara que tinha uma qualidade contemporânea de mise-en-scène, assim, sabe? E não adianta ele fazer um melodrama, sei lá, Balzac e a costureirinha chinesa, sei lá, um filme chinês genérico, assim, sabe? Tipo... Mas ele não tá fazendo um filme chinês genérico também, né? Tá quase ali nesse filme, pra mim, assim. Eu não sei, tem tanta indiciocracia bizarra, coisinhas que não fecham, que não casam, que te chocam, de certa forma, que ele tá beirando ali, eu acho. Eu acho que não é um filme ruim. Acho que, pelo que a gente falou, nenhum de nós diria que é um filme ruim. Não é um filme ruim. Mas né? não é a melhor coisa da face da Terra. Mas eu acho que tá num nível ali. Eu quero ver mais vezes esse filme. Talvez daqui uns anos, só pra sentir de volta. Tipo, não é um filme que eu quero... que eu sofri, ou que... Tá na corrida pra mim de uns dos melhores filmes que eu vi esse ano, com certeza. Mas é que tá foda esse ano. Tá foda esse ano, mas eu curti bastante assistir esse Mas filme. assim, eu compararia esse filme com outro filme dele do começo da carreira, que é o filme que alavancou ele pro cinema internacional, que é o Plataforma. É um filme, se não me engano, de 2002. É sobre uma companhia de teatro e 20 anos na vida dessa companhia de teatro, entre 1970 e 1990, se não me engano. E é na mesma cidade, Shenyang, e eles começam como uma companhia de teatro super tradicional, de teatro chinês tradicional, vinculada à Revolução Cultural e tal. E as transformações da China fazem eles virarem uma companhia de shows de rock em garagem, em estacionamentos, assim, sabe? E aí tem uma dramaturgia de personagens que vão deixando essa companhia por diversos motivos e outros que vão formando casais e tudo mais. E mostra tanto a passagem do tempo quanto a transformação material das coisas durante esse tempo, assim. E é o que ele fazia, e é o que ele é marca registrada, assim, sabe? A duração, a coisa de como o tempo passa e alguma coisa de subterrâneo vai acontecendo. E a gente acompanha essa duração. É 20 anos. E esse filme são 3 partes muito isoladas entre si e que te jogam muito na cara o que mudou, assim, o que tá ali, o que eu tô querendo dizer ali, assim, sabe? Ele é bastante óbvio, realmente. Sim. Mas vocês não sentem uma mão pesada na primeira parte também? Fica muito claro que o ginseng é o porco capitalista babacão. Sim. E a gente se apega ao Zhangli, é isso? Lianzi. E assim, o filme muito escolhe o Lianza como o cara que a gente tem que gostar, assim, sabe? E logo mata ele. Aí que tá. Eu acho que ele, ao mesmo tempo que ele logo mata, ele também... Ele dá momentos pro Ginseng lá, quando ele, tipo... chega na loja e ele, tipo, fica puto. Ele compra o CD, ele vai atrás, ele confronta o negócio. E o jeito como ele filma isso, mas ele é um babaca. Eu acho que... Exatamente, mas o momento em que o Lianza e a Tal estão comendo ali a comida juntos é muito mais gostoso do que a putaria que o Ginseng fica fazendo de comprar o CD e tentar chamar atenção. Mas eu acho que assim, o filme, tipo, dá esse patos do Ginseng ali, dele, tipo...
dele ir lá e ele sentar e ele não falar nada e ele, tipo, fica um tempo e ele é filmado de costas 1 hora e ele, tipo, vai lá, sai, compra o CD, volta e fala com ela meio, tipo, sem conseguir falar. E, tipo, não, para de sair com esse cara. E, tipo, sabe, eu acho que ele tem alguma coisa ali nele, sabe? Ele não é só o porco capitalista. É que tá, ele é e ele não é. E é isso que eu acho que eu gosto nessa primeira parte. É tudo meio bobo dele ser o dólar, dele falar no celular no casamento. Mas ele tem um sofrimento dele ali, tipo, em relação a ela, que eu acho forte. Assim, sabe? Ele tenta comprar uma arma, ele tem aquele negócio da sabe? dinamite, Ele é meio assim. pirado, ele é pirado, idiota, assim, por ele, não só por ele em relação à coisa. Eu acho que isso tá ali no filme, sabe? E isso me ressalta principalmente porque eu vi esse filme e no dia seguinte eu vi o último filme do qual nós fizemos no programa, que é o Mãe Só Há Uma, o filme que ninguém consegue falar o nome. E aí eu vi o que é uma mão pesada, sabe? Porque esse filme a gente tá falando de mão pesada, mas eu vi esse filme no dia seguinte, eu vi o Mãe Só Há Uma e eu falei, cara, como o Jezanke é sutil, assim, né? Porque... É que assim, tem muito mais coisa em jogo. Né? Assim, a comparação é gritante ainda, sabe? Então, eu acho que isso é uma das contradições mais interessantes do filme, né? Ele é o cara que criou o dólar para ser o menino chinês que fala inglês. Que vai estudar na e aí, no futuro, ele não consegue se relacionar com o dólar porque o dólar só fala inglês. Exato, eu acho que isso é uma coisa que mostra ele ser meio pirado mesmo e não ser uma caricatura. E retomando outros programas que a gente fez também, eu penso... É engraçado, esse filme também é um filme sobre relação pais e filhos, né? Sim, Cara, mas escolher isso como recorte é muito covardia, porque a vida é uma relação sobre pais e filhos. Mas é porque a gente falou disso, né? A gente falou recentemente várias vezes. De como vários eu não sei, eu ouvi um pouco do tom do melodrama nesse filme e eu pensei em Julieta algumas vezes, assim, sabe? E eu acho que os dois falham como melodrama, assim, isso é engraçado, sabe? Tipo... Acho que a coisa de pegar pelo melodrama ou alegoria, o que é esse filme, assim, e comparando com Julieta, é que Julieta, se é melodrama, é só melodrama, assim, né? Não tem essa parte da alegoria, assim. E esse filme tem essa estranheza, que é a alegoria entrando no melodrama, ou o melodrama entrando na alegoria, sei lá... a improvisação, o real, entrando no jogo de cena que é bem pesado, assim, e o jogo de cena se misturando na paisagem que tá se derretendo, sei lá. Eu não sei, eu acho que tem coisas visuais, assim, no filme que escapam a essa... a parte que a gente constrói como narrativa, que, sei lá, dá uma profundidade pro filme que é mais difícil da gente falar sobre, assim, né? Por exemplo. Acho que tem a coisa dos fogos no início. Tem os fogos e depois tem o lance da mina de carvão. Tem a coisa da dinamite, o ginseng querer dinamitar o Lianzá, assim. Eu acho isso muito massa. Acho que essa coisa... Eu acho muito foda quando o cara tá com a dinamite no carro. Sim, é bizarro. Sim, e aí assim, a tal decide, a gente precisa se livrar dessa dinamite, então vamos explodir no rio, né? E eu acho que é num tom tão ridículo, assim, que ridículo eu não consigo levar a sério como melodrama. Eu acho que tem uma consciência, assim, no filme, sabe? Tipo, não acho que ele esteja querendo fazer um melodrama. Eu tenho a impressão dessa mão, assim, no filme e tal. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que ele coloca tantas coisas em jogo que ele perde o controle. Eu acho que talvez isso que seja interessante pra mim, assim. Eu sentia que tinha alguma coisa que tava acontecendo ali que escapava de mim, assim. Isso que eu acho que é importante, de eu não estar entendendo o filme, assim. Não é, tipo, ver Mãe Só Uma e eu saber o que a Ana Mullert tá falando, querendo me mostrar, assim. Eu não acho que esse filme tenha isso, Tem isso também, mas não tem só eu isso. acho que tem isso também, só que eu acho que às vezes é tão explícito, só que tem outras coisas que entram, assim, e que escapam ao discurso do filme. É o como é explícito e como não é ao mesmo tempo, né? Sim. Como tem duas coisas paralelas. Tem duas coisas acontecendo no filme, assim, né? E isso que me faz gostar também, porque vendo os outros filmes dele, eu tinha uma barreira um pouco mais impenetrável de eu não fazer parte da cultura. E nisso parece que ele tá traduzindo muito melhor, sabe? Se esse Até fosse... porque é um filme com fundos internacionais, assim, Sim, né?
E se esse fosse o único filme que eu visse dele, beleza, esse cara, entendi. É a China, ele tá falando sobre a China e sendo o cara que fala sobre a China, sabe? Tendo visto outras coisas deles, eu sei que ele consegue criar umas nuances mais interessantes e tal, mas que pra mim era um pouco impenetrável. Eu dormi em 90% dos filmes que eu vi dele, assim, por questões provavelmente externas, mas, tipo, tem uma dificuldade. Tudo antes disso, talvez o documentário sobre a moda que se chama Useless. Inútil, era um pouco mais também interessante, mas, tipo, tinha uma coisa meio mais impenetrável, assim. A gente tá falando duas coisas diferentes, assim. Tá. Pra mim, o filme é meio impenetrável e tal. Tu acha que ele é Então, um pouco mais palatável então, e acessível, eu acho né? que ele cria uma boa medida nisso. Sim. Eu acho que, pra resumir, Ele não é excepcional em nenhuma das coisas, ele não é excepcional sendo melodrama, ele não é excepcional falando de política e falando eu acho de que é um China. filme mais óbvio dele. E aí, óbvio, tem suas vantagens e suas desvantagens. Mas Óbvio, tá. Mas tem coisas ali no meio da obviedade que mostram que, na verdade, ele é um grande diretor. Que ele tá fazendo 10, 15 filmes Sim. e que quando ele entrega uma coisa óbvia, a coisa não é um monolito. Não é uma pedra ali dizendo o filme é isso em uma frase e acabou. Não. Tem coisas esquisitas ali no filme que dão uma vida pro filme, porque o cara gosta de encenar. O cara sabe o que é tá jogando com um ator ou com não ator e escolher o plano e pensar um arco narrativo, assim, né? Então, Mas o que é que tu acha óbvio, assim? Qual é o discurso sobre a China se modificando. Ele tá jogando isso na nossa cara Sim, de um mas jeito isso tá que ele na não... paisagem, assim, também, né? Não é... Pois é. Mas a paisagem é ele que constrói, porque em Mas eu 2025 não penso, existe paisagem. Será que isso não é tudo óbvio pra gente também, assim? Tipo... Não, porque ele se transformou cineasta em que isso se tornava uma questão. Sim. Ele sim. transformou isso em cinema, sabe? Ele era o representante disso. E aí ele tá fazendo isso de uma maneira muito mais grosseira nesse filme, assim. Porque ele colocava vidas no meio dessa transformação social, assim, sabe? Ele trouxe as vidas para um primeiro plano, e aí essa transformação talvez ficou ali em segundo Pra um plano. plano mais alegórico, eu diria, que é como o André colocou, assim. E isso que traz o melodrama, tipo, trazer vidas mais pra frente do cinema, tipo, tentar capitalizar muito mais na emoção do que na racionalidade. Faz sentido o que eu falo, às vezes? Eu não tenho certeza. Não sei, bota mais um vinho ali. Tá longe o meu vinho. Esse cara faz filme xaropes mesmo? Então, pois é. Acho que não, na real. Eu também acho que não. Eu acho que eu não concordo tanto com vocês, mas foi muito bom ter ouvido uma opinião um pouco mais oxigenada da coisa, porque eu tenderia muito mais a resolver rápido a questão como o Marlon resolveu, assim, sabe? E aí, ver que vocês se relacionaram com coisas no filme me deu um pouco mais de vida pra ele, assim. É que o Marlon é um cinéfilo, né? Ele sabe como é que é. Talvez... O Marlon tá vendo a cartografia, assim, né? Sim, sim. Ele trabalha e confia, né? A gente não tinha um recadinho. O Marlon mandou um Gene recadinho Wilder. pra gente falar também. Gene Wilder. Gene Wilder e o Marlon falem do The Wire, que está disponível em HD. No Pirate Bay. Nas redes de pirateação. E o Marlon também mencionou que lembrou alguns dramas da vida dele, como que nós que nos amávamos tanto, do Ettore Escola, que é um filme legal. E todos os filmes do Douglas Sirk. Qualquer filme do Douglas Sirk. Tudo que o céu permite, principalmente, interrogação. Não sei o que ele quer dizer. E ele queria falar do Inter, porque ele queria sacanear com o Lucian. A gente não fala mais de futebol nesse podcast, porque cansou. Está proibido. Próximo filme... Gene Wilder. Gene Wilder morreu um pouco... Wilder. Tem um L. Wilder. Ele morreu poucas horas antes da gente gravar esse negócio e além foda. de ele ser o cara do meme, ele foi um cara que fez uns filmes interessantes. Jovem Frankenstein, por exemplo, é um filme super massa. O primeiro Fantástica Fábrica de Chocolate.
loucos, surdos e cegos cegos. e loucos, ou sei lá. É tudo que você sempre quis saber sobre sexo, mas nunca teve coragem de perguntar. Os otários, os idiotas, alguma... The Jerk? Não. Enfim. Existem sites especializados hoje em dia. A gente não falou da nossa pergunta? Ou falou no começo? Não, falou. Pergunta dessa semana, caso você tenha ouvido até agora e tenha saco pra responder. Cara, ninguém ouviu até agora. Qual o melhor cineasta chinês dos últimos 20 anos? Asiático. Asiático. Qual o melhor cineasta asiático dos últimos 20 anos? Incluindo toda a Ásia. Pense, fale. Vamos falar um pouco sobre cinema asiático, porque faz tempo e errado a gente falar sobre filmes asiáticos aqui. Não estreia muita coisa que interessa pra gente. E esse foi mais um episódio do A Conversação. Eu quero reassistir muito o Still Life, porque é um filme que eu acho que eu tentei ver 2 vezes e eu dormi em momentos diferentes do filme. E ele E tem 1h30, velho. Só? Não, acho que ele é mais longo. Acho que ele tem mesmo a duração que esse. O Still Life. E eu vi e era uma cópia em Betacam. Foi a mesma que tu viu, né? Foi a mesma que tu viu. Horrível, tava horrível. Aí eu vi no Iguatemi, recém-inaugurado Iguatemi. Alguma coisa assim. 2008, sei lá. E eu... Tá aí o filme. Eu não vi esse filme antes. Que tem essa outra coisa. Ele é o cara que sabe filmar em digital. Sim. Ele filma belíssimamente A gente não digital. falou isso. Isso é muito importante. Porque ele é um cineasta que tá numa época em que o digital estava sendo descoberto e consolidado. E ele é um dos cineastas em que estava experimentando a tecnologia digital e se beneficiou do fato do digital ser um meio mais barato e mais acessível, porque ele é um cineasta independente que inicialmente começou como sendo não oficial na China, fazendo filmes na sua região. Rebeldes. E aí depois ele foi institucionalizado, mas o digital foi importante pra ele. Os primeiros filmes dele são em digital. Sim. E ele filma muito bem em digital, muito bonito, é incrível. Nesse filme tá um pouco mais diluído, assim, eu acho que na atuação mesmo, essa coisa do tom acima, de alguma coisa que não é realista, assim. Sim. Tipo, ele tá filmando com atores e parece meio no improviso que tá acontecendo ali na hora, às vezes parece até um documentário, mas a atuação, assim, tá sempre... Num tom alto, assim. A primeira parte, a Tal, ela é quase um personagem de um anime, assim, muito felizinha e inocente, parece que não percebe que as coisas estão acontecendo ao redor. E aí tem uns planos dela andando pela rua triste, assim, tentando pensar esses 2 caras em cima de mim, fazendo, assim. Mas o resto é tipo ela, tá tudo boa acontecendo, assim. Vocês viram que as long necks de Heineken perderam 20 ml. Ou 25. Caralho. E olhando agora elas parecem mais fininhas mesmo. Que absurdo. Virou bebida de balada agora. Como é que tu lembra disso, Vitinho? Tá escrito também, Pô, né? é verdade. Eu devia ter trazido Embalagem. aquela Brahma Relógio. Na verdade, o meu irmão me falou isso. Relógio. Meu Mas irmão tem falou grandes, isso tem maiores num ainda. momento muito importante. Não, tem a de 600. Demorei Mas meia acho que hora tem pra umas achar o long neck cronômetro, de cara. 350 Parece que eu tô assim... São velhas. Estão pra sair já. Parece que eu tô assim... No Beco do Pato já. Na capa da gaita. Na capa da gaita. Na capa da gaita é usado mais pra pessoas que estão pra morrer, na verdade. Não que estão bêbadas, mas... E no frigir dos ovos. No frigir dos ovos é no outra momento. coisa. Eu sei.